eu fui de uma maneira muito ingênua, muito inocente, assim, sabe? Achando que era isso, que cantar era, que a música me traria todo tipo de satisfação. E aí eu tenho pensado muito, tenho colocado muito na balança, porque são 20 anos cantando profissionalmente. 20 anos em que eu vivi para esse sonho, né? Só que agora, depois de 20 anos, eu tô num movimento que eu percebo que talvez a música não vai me trazer tudo, não. A música não vai preencher toda a minha satisfação, todo o prazer que eu preciso, ou que eu acho que preciso. Então eu tô agora, depois de 20 anos, entendendo que é uma coisa que eu venho escrevendo, venho falando e venho trocando com outras pessoas. Inclusive com pessoas que estão num momento parecido comigo, assim. Porque eu acho que eu, inclusive, já passei um pouco daquele lugar da frustração, entendeu? Do tipo, eu já visitei ele também. E de vez em quando ele tá aqui também, né? Quando ele tá aí vindo bater na porta aí. Vindo bater aqui. E aí eu acho que eu tenho. Só que eu acho que eu já tô ressignificando pra um lugar de tipo. Acho que é isso, que a música não vai trazer todo o prazer que eu preciso. E aí eu preciso diversificar essas fontes de prazer. E, cara, e no final, isso é o que eu comecei a minha fala lá. Haja movimento e haja ferramenta. Porque essa satisfação, esse prazer não vai vir se eu ficar em casa esperando. Essa que é a treta, né? Não vai vir. E aí eu preciso me movimentar, eu preciso me relacionar, eu preciso marcar na minha agenda, sair com os meus amigos, Eu preciso estar atenta àquela conversa de WhatsApp, o áudio de WhatsApp. Eu preciso sacar aqui os momentos em que também estou em casa e que estou me dando tempo para fazer nada. E esse tempo para fazer nada é lendo, por exemplo, que é uma coisa que eu voltei a fazer e que não tem nenhum emprego prático, entre muitas aspas. Porque no final tem, né? No final a gente vai descobrindo coisas ali que vão caminhando com a gente. Então, assim, exige mais, esse meu novo entendimento, exige mais de mim uma consciência para perceber de onde está vindo a satisfação. Porque a satisfação, o prazer para mim pode estar exatamente nessa meia hora de troca, 1 hora de troca, de conversa. E nem é com gente, às vezes, que é só meus amigos, pessoas com quem eu tenho intimidade. É reconhecer algum tipo de conexão, é reconhecer algum tipo de, sei lá, de dopamina rolando numa conversa com qualquer pessoa, sabe? E eu acho que é muito sobre isso, sobre conexão, conversa, presença, olho no olho, conversas reais. Isso pra mim tem sido uma tônica pra mim, assim, talvez a minha maior busca nos últimos tempos, assim, que é tipo, eu preciso ter tempo pra ter conversas reais, eu preciso ter tempo pra ter momentos reais, troca, presença, porque é isso, principalmente acho que depois da pandemia, né? A gente passou 3 anos num movimento online pra caralho, né? Eu, como cantora, pode ir lá olhar o meu feed do Instagram. É só close. É só close. Eu fiz clipe, eu lancei clipe, é look, sabe? Tipo, mas, cara, aquilo me cobrou de uma forma, cobrou um preço muito alto. Então, agora, depois desses 3 anos, pra mim, tem me interessado mais esse mundo fora desse lugar do close e dentro de uma vivência mais real. Não sei se isso fez algum sentido, mas acho que. Não, eu acho que sim, fez bastante sentido, porque se a gente for. A gente fica pensando muito sobre isso, né? Tipo, de como uma dimensão nossa tem que dar conta da gente, né? Sei lá, alguém pode pensar, eu quero ter filhos, né? Como se só ter o filho fosse resolver a questão. Ou eu quero, sei lá, ser milionário. Só ser milionário também não vai resolver. Não. Ajuda bastante coisa, mas não vai, Sim. não vai, não, só isso não vai resolver, né? Tipo assim, a gente tem um amplo espectro, né, para gerar satisfação, né? E
E até no aspecto de desejos também, assim, né? Eu não sei como é que se dá o equilíbrio entre essas coisas. Às vezes eu acho que às vezes o equilíbrio se dá nos desequilíbrios, né? A gente tem a soma dos desequilíbrios vão dar um equilíbrio, assim. São dos vetores desequilibrados. Não, é porque é que a gente falou de frustração, né? É que assim, a frustração vem. Então, tipo, colocar toda a colocar toda o potencial de satisfação numa coisa só, tipo, é muito, não é inteligente, porque essa coisa vai frustrar a gente. Seja, sei lá, seja um relacionamento amoroso, seja a minha música, seja qualquer outra coisa que eu vá fazer em algum momento, a gente vai ser frustrado. E aí, tipo, é importante que a gente tenha outras fontes de prazer. Eu tenho pensado muito. Tem uma frase que eu ouvi esses dias numa conversa, eu anotei, né? Porque se for uma boa frase, pode virar música. Darei esse crédito, não sei. Mas alguém numa conversa falou assim: ah, tá, tudo parece conduzir para o amor. E aí essa frase poderia ser meio, né, mística, utópica. E esse amor pode nem ser um amor romântico só, né? Mas eu fiquei. Aí essa frase me gerou. Fiquei pensando, né? Que eu sou meio cética. E aí eu fiquei, putz, mas é isso, né? Se nada faz sentido no meu caso, se eu não acredito em nada, se eu não acredito no sobrenatural, se não tem nenhum propósito, se não tem nenhuma missão, então faz sentido a gente ir criando novos sentidos, né? E aí, no caso da pessoa que falou tudo conduzir pro amor, então eu pensei, aí a frase que já virou refrão, né? Se nada faz sentido tudo conduzir pro amor. E aí esse pro amor, na verdade, é eu falando também, conduzir para diversas possibilidades de prazer e de satisfação, sabe? E relações. E aí é isso, porque principalmente a gente que transforma nossa expressão artística em profissão, cara, tem tudo pra gente. Tem tudo pra dar errado. Tem tudo pra dar errado. Vai ter uma hora que a gente tem uma hora. Eu tenho certeza que chega essa hora pra todo mundo que trabalha com arte, por exemplo, que é tipo, trabalhe com uma coisa que você ame e uma hora você não vai gostar daquilo que você ama mais, entendeu? Vai dar um ruim aí. E aí, tipo, pra mim é a mesma relação com um relacionamento amoroso. Tipo, teve um momento da minha vida que eu entendi que, tipo, que o relacionamento amoroso não era toda a minha vida, era só uma parte. Tanto assim, fui devagar, fui entendendo, porque eu fui entendendo que era um recomeço, né? Tipo, muitas pessoas eu não conhecia, aí a galera, tipo, também já não me conhecia. Então, todo que eu comecei a construir ali no início da carreira, né? Tive que recomeçar. E eu sempre fui uma pessoa calma, assim, até na vida, às vezes calma demais. Mas... Sempre tive essa impressão, tô muito calmo. Mas eu fui tentando não me colocar... Eu acho que esse tempo fora, né, me ajudou a entender esses impasses que a gente tem, principalmente como atriz, e essa escassez, né? As vaidades, o ego. E eu fui não me cobrando tanto em relação à falta de trabalho mesmo. E deixa eu estar falando dos desejos, né? Das conquistas e tal. E aí eu tô começando a colher esses frutos agora. Lá de 2018 pra cá, que foi quando eu retornei dos estudos e tal, que eu fui amadurecendo mais, voltei com outra cabeça, passei por vários lugares, tipo, fora da arte, conheci muita gente que tá comigo até hoje. Foi quanto tempo fora? Uns 3 anos. Foi em 2015 parei, voltei em 2018. Então, conheci muita gente, fiz muita loucura. Vivi uma vida comum também, trabalhando em loja. E aí eu falei, não, agora eu vou voltar mesmo, assim, mas sem aquele deslumbre, né? Que eu já não tinha muito, tenho pessoas na família também que são artistas, então eu já sabia mais ou menos como funcionava. Mas relaxando um pouco mais,
tentando construir essa autoestima mental, física, social, de pertencimento também. E aí a gente vai colocando tijolinhos ali, e aí eu sinto que agora eu me sinto muito mais segura e com muito mais propriedade para dizer sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu quero, sobre as coisas que a gente tem que cumprir, né? Aí, claro, veio a pandemia, teve uma crise ali, e eu, caramba, parece... E aí o meu namorado, né, o Diego, ele sempre me lembrava, calma, porque ninguém esperava por isso. Você percebe que parecia assim que a nossa geração tava todo mundo quase lá, assim, em alguma etapa da vida, e aí vem isso. Então a gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer que isso é uma marca que afeta a gente e vai afetar. Ó, já começa a me tremer, eu não gosto de falar, vamos mudar disso. E aí, traumas. E aí, é isso, eu me sinto muito mais segura agora. Mesmo com as inseguranças, mas pelo menos eu sei lidar de alguma forma, né? Você saber entrar ali e sair também. E agora buscar essa saúde, né? Que eu preciso para continuar seguindo meu trabalho. Sabe, como é que eu consigo, quando eu tenho um problema que me trava, que me para, né? E eu tô falando desse problema, pode ser a qualquer nível, né? Tipo, sei lá, se, tipo, por exemplo, tu tava numa relação muito longa e tu saiu dessa relação, às vezes aquilo é uma coisa que te para, né? E aí tu vai ficar, pô, e agora que eu parei? E aí a gente precisa fazer uma reestruturação. E às vezes também a gente tá num ciclo de passar por tantas coisas que me tiraram desse lugar de poder decidir, que eu só quero não ter mais problema, assim, sabe? Eu só quero... Não vou tomar risco, não vou me arriscar a sair procurar alguém que vai me decepcionar. Eu não vou... sei lá, eu começo a tomar... a fazer escolhas, não pelo meu desejo, mas sim pelo eu não ficar... Sim, em algum nível sim, desejo, mas sim porque eu tenho medo de que seja pior, né? Assim, eu quero ficar no estado zero, que é melhor do que acontecer alguma coisa ruim que eu não consiga lidar. Então aí a gente vai, de certa forma, suprimindo esses desejos, né? Até pra, sei lá, não sei. Hoje a coisa da... Como é que é pra ti essa coisa de se relacionar, por exemplo? Agora. Aquela minha cara. Eu gosto, eu acho que eu tô marcando muito pós-pandemia também, né? Porque eu sinto quase como é isso, o que eu falei ainda agora, né? Haja movimento e ferramenta. Eu tenho pensado muito sobre isso e tenho pensado que o amor que eu preciso, ele não vai vir se eu não caminhar em direção a ele, saca? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que tu falou de bancar o desejo e ter medo de bancar esse desejo também, né? Eu acho que isso precisa ser mais fácil, precisa ser... Tem uma expressão que eu ouvi, que eu anotei também, que eu gosto de falar de vez em quando, que é que a gente precisa ter alguma condição de movimento psíquico, assim, sabe? Tem que ser mais fácil tentativa e erro, sabe? Eu tenho pensado muito esse ano, assim, 2023 também, que foi um ano que eu fiz esse movimento, né? Tipo, deixa eu me movimentar mais. E quando eu falo me movimentar em direção ao amor, é todas as formas de amor, né? De todas as formas de me relacionar. Seja amorosamente, sexualmente, seja no âmbito da amizade, na possibilidade de novas amizades, né? E aí tem algumas coisas que eu acho que são quase um exercício consciente, assim, que é me levar para onde der, que é tipo, deixa eu abrir um pouco a minha vulnerabilidade também, né? Deixa isso aparecer um pouco mais. A gente estava falando antes de filmar sobre medo, né? Eu tenho falado muito sobre medo, eu tenho admitido muito o quanto eu sinto medo. E aí, dentro desse campo, por exemplo, amoroso sexual, uma coisa que eu lendo também
e pensando sobre isso que eu cheguei numa conclusão. Principalmente dentro desse universo heteronormativo, né? Do qual eu faço parte. Ela chorando. Eu acho que a gente, como mulher, a gente foi condicionada a se ver apenas como pessoa desejada, ou pelo menos almejar ser desejada. A gente não é educada ou estimulada a desejar. Então, tipo, por exemplo, mesmo agora, eu tô com 42 anos e eu ainda me via numa condição do tipo, não, deixa, eu tô aqui, eu tô dando esses sinais, mas deixa que a pessoa faz o movimento. E aí depois eu, meu Deus, que otária. Tipo, sabe, eu com 42 anos ainda tô mesmo querendo estar nessa posição. Qual é o meu medo? O meu medo é de falar que deseja e ser frustrada nessa... Porque no fundo eu queria ser desejada, sabe? Então eu cheguei nesse lugar e eu tô tentando fazer um movimento contrário a isso. Mas é muito duro, é muito difícil. A gente realmente está numa condição, assim, como mulheres, muito, sabe? Muito difícil nesse lugar. Tem várias questões, né, assim, porque quando eu me assumi, tá, vamos lá. Quando eu vi que eu não era uma pessoa hétera, né, e eu fiquei, caramba, eu gosto de mulheres e tal, não sei o quê. Acho que eu tinha uns 17 anos, 18 anos, e aí foi bem difícil, mas foi de boa. Tipo, deu um surto ali no primeiro momento, né, mas... Eu acho que a vantagem de eu ter pais de esquerda, né, pai comunista, não são apegados à religião, tudo isso me fez eu sentir, né, que as coisas iam ser um pouco mais tranquilas. Principalmente o fato da religiosidade não ser algo tão presente. E daí, só que assim, né, isso é só o primeiro passo. Gosto de mulheres, e aí? E aí que a minha mãe, que era a pessoa que eu achava que ia me acolher, quase desmaiou, e meu pai, que eu achava que ia surtar, me acolheu. E ao longo das conversas e tal, os corações foram se abrindo e tudo foi ficando tudo bem. E eu vi ali, né, um privilégio, que não deveria ser um privilégio, mas que eu tinha ali aquele lar. E eu me senti segura para ter essas conversas quando meus pais falaram que nunca iam me expulsar de casa, principalmente por causa disso, né? Tipo, nossa, muito bom saber disso. Porque eu tinha amigos, né? Minha primeira namorada, inclusive, ela foi expulsa de casa e a gente acolheu ela. Então, isso também foi parte de um processo ali de eles verem como é cruel, né? E aí a minha mãe chegou, nunca farei isso contigo. Então eu fui ficando mais calma. E aí, depois eu entrei em uma pequena crise porque minha irmã se assumiu, minha irmã mais nova. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? As duas filhas gay, e aí vão botar culpa em mim. Mas tu pensava que tu tinha influenciado? E vão botar culpa em mim, aí eu não sabia. Caraca, e agora? E aí eu acho que pra ela foi mais pesado, sabe? Porque eu acho que eu já tinha ali uma coisa que eles suspeitavam, e ela não. Aí ficou essa coisa, será que a Carol influenciou a Camila? E não sei o quê. Mas eles chegaram a falar isso? Cara, então, eu me senti mal porque nessa época eu tava meio ausente, sabe? E, tipo, eu já tinha saído da casa deles, e ela que aguentou a barra ali mais do dia a dia. Então saem umas coisas assim, né? Mesmo a pessoa sendo legal, na hora ali do drama, da confusão, da euforia, sai umas falas assim bem merda. Mas foi superando. E aí eu me vi como uma mulher lésbica, né? Cara, realmente eu não gosto de homem, assim, sei lá, não gosto mesmo. Que não é tão difícil, né? Conheço até algumas hétero que não gostam, né? Então ali só... Eu tô aqui, sou uma delas. Ela, detesto. Depois eu fiquei
Enfim, eu vou chegar lá. Chega. E aí eu... Onde eu tava? Ah, tá. Às vezes eu sentia uma atração por um cara ali, um cara aqui, que eram caras que eu conheci, sei lá, tinha noção de convivência, da índole da pessoa. A maioria era homossexual, bissexual. Então nunca cheguei a ficar com eles, né? Era ficar só na minha cabeça. Assim, ai, acho que eu transaria com aquele fulano. Acho que eu experimentaria. Mas aí ficava assim só no campo da minha imaginação, sabe? E aí eu também... Oi! E aí eu tinha... Depois eu fui descobrindo, com esses desejos e conversas com minha ex-parceira, o meu ex-parceiro também, que na verdade eu tinha muito mais medo. Medo dos homens? Medo dos homens. Olha, E tenho até hoje. Medo, assim, medo, não tipo de enfrentar e tal. Se vier pra cima de mim, eu faço meio de foda e tal. Mas medo ali, tipo, da relação, sabe? Do sexo mesmo. E eu ficava assim, tipo, meu Deus, e se ele me violentar? E se eu quiser parar, ele não quiser parar? E se for um pau gigante? E se for um pau pequeno? E se ele for fedorento? E se ele for sujo? E se eu não souber identificar se ele tá bem, se ele não tá bem? Sabe? Tipo, mano, uma piração na minha cabeça. E aí eu fui identificando cara, alguns traumas, assim, que me fizeram ter uma aversão mesmo, assim, a sexo com homens, porque eu, só de pensar em tudo que poderia acontecer, eu já não queria mais. E aí, nunca senti falta, nunca foi uma questão, assim, tô tranquila, mano, nem quero saber, sabe? Não quero mesmo. Mas aí eu comecei a questionar a minha orientação quando eu comecei. O meu ex-namorado é um homem trans, e quando a gente começou a se relacionar, ele já não se identificava com o gênero feminino, né? Já estava ali no campo do gênero neutro, nessa fase de se entender, de transicionar. E aí eu fiquei, bem, se eu sou uma mulher lésbica, estou com uma pessoa que não se identifica como uma mulher, o que eu sou? E aí eu fiquei pensando, e agora, gente? Como é que é isso, né? E deu um grande nó na minha cabeça, assim. E aí foi quando eu pensei, quer saber, eu não vou mais me rotular. Porque eu fui entendendo, tipo, nos rolês e tal, que na verdade meu rolê era a pessoa que eu gostei da energia, gostei dela ali, é isso, tipo. E aí, né, fui entendendo essa atração por homens, porque aqueles meninos específicos ali, que eram legais, eram gentis, eu conhecia. Então as atrações eu percebi ali que eram só pessoas que eu já tinha tido algum contato. Eu percebi também que eu não era muito assim, ai, bati o olho, quero, assim, pelo físico, sabe? Enfim, eu fui saindo um pouco dessa caixa, porque não fazia mais sentido. Naquela relação, pelo menos, não fazia. Até lá atrás, eu fui fazendo escolhas que contrariavam um caminho que tu falou, do mundo lá fora, que o meu próprio meio seguia, né? Uhum. Que, tipo, sei lá, dentro do formatinho mamãe que casou com o papai, tipo, que era a minha realidade, essa família, né, ali, tipo, mas essa própria família foi me deu ferramentas para ir fazendo escolhas por mim, em nome de uma autonomia que era contrária a esse caminho padrão, né? Só que eu só fui tomar consciência disso, sei lá, pouco tempo atrás, agora. Porque aí eu entendo que, tipo, mesmo fazendo escolhas contrárias a isso, o padrão, né, a normatividade, ela tem uma propaganda tão ostensiva na nossa sociedade que você, às vezes, sofre por não estar cumprindo aquele papel, mesmo que você nem deseje ele. É isso, no final das contas, que eu cheguei à conclusão. Eu nem queria, só que estava tão explícita, tão poderosa essa estrutura que diz que você tem que ter aquilo, ser aquilo, caber dentro daquilo, que aquilo me fazia sofrer também.
por que não? Por que eu não tô ali? Por que essas coisas não estão acontecendo? Então, e não é tudo resolvido, não. É só que eu acho que quanto mais a gente vai racionalizando esse caminho, você vai vendo que não faz sentido, pelo menos não pra mim, né? Aí quando foi caindo tudo, né? Foi caindo cristianismo, aí depois você questiona monogamia, aí daqui a pouco você tá questionando também os gêneros, você tá questionando suas, né? Você vai tateando tudo de novo. E eu jurava que, sei lá, há 10 anos atrás, quando eu entendi várias coisas assim, o porquê de várias coisas, eu falei, ai, mas poxa, eu cheguei até aqui vivendo assim, eu acho que não vou conseguir mudar nada. Aí corta pra mim, 10 anos depois, tipo, não, gente, quanto mais a gente vai tendo essa consciência, mais vai mudando também a forma que a gente sente ou que a gente age, sabe? Mais as coisas não vão fazendo sentido e você vai mudando mesmo, vai. Eu era assim, bandeirinha, não monogamia, agora eu sou tipo. Até que monogamia tem um charme também. Mas eu não sou tipo bandeira, assim, mas eu não sou bandeira de não monogamia. Eu só acho que, por exemplo, já que a gente entrou nesse mérito, a não monogamia pra mim, ela me ajuda a pensar pra muito além da questão relacionamento amoroso. Ela me ajuda a pensar colado ali com o feminismo o meu lugar como mulher no mundo, sabe? E o quanto isso não deveria estar conectado à ideia de ser escolhida por um homem, né? Eu acho que dentro disso, assim, pra mim como uma mulher hétero, me ajuda a seguir no mundo não achando que eu tenho que ser escolhida. Isso faz uma grande diferença, assim, sabe? Tipo, tira muito o sofrimento do lance todo. Muito, muito, muito. Sabe? É isso. Que eu comecei a me relacionar com uma pessoa que não se identificava nem com o gênero feminino, nem com o masculino. Então, eu era uma mulher lésbica, me vi com uma mulher lésbica, 100% sapatão, não sei o quê. E a gente foi morar junto, e essa convivência fez eu refletir que eu me dizia, né, me denominava lésbica, mas aí eu fiquei pensando como isso reverberava no meu parceiro, que é um homem trans. Na época ainda estava nessa transição. E como que isso reverbera numa pessoa que não se identifica com o gênero feminino? E aí eu fiquei, mais lésbicas fica com mulheres, e eu não tô com uma mulher. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Tipo, né? Que bug grande, quem sou eu? Quem é ele? O que é nós juntos? o B do LGBT devia ser. Sim. E aí eu fiquei nessa grande crise também quando eu comecei a me interessar por homens cis, né? Porque eu já tinha me interessado por homens trans, mas eu nunca tinha me interessado por homens cis. E entrei numa crise por conta da bifobia, que eu já fui muito, que eu já fiz muito, tipo, pratiquei assim, sozinha mesmo, né? Ai, essa pessoa eu não quero. Ai, como é? Bi de balada, né? Eu acho isso horrível. Hoje em dia. Bifestiva. A Thaís que fala que ela é bifestiva. Tu não era bifestiva também? Mas Eu tenho que ser já... bifestiva. Meu sonho é ser bifestiva com mais frequência. Assim, tem, né? Umas coisas assim, tipo. Que talvez tenha surgido daquela pessoa que quer se apropriar de algo que ela realmente não pratica, né? Mas sei lá, às vezes eu já vi muitas pessoas bis mesmo só porque ela se relacionava mais com homens, independente se cis ou não, do que com mulheres. E aí já chamava bi de balada porque só foi com homem. Porque nunca via ficando com uma mulher. Então rolava muito isso. Eu tinha uma teoria também de se relacionar. Eu tava falando uma vez com uma amiga minha, mas eu já beijei mulheres, já fiquei, mas tu se relacionaria, sei lá, tu pensa em fazer planos futuros, casar, ter filhos, ter gato, plantas, sei lá. Aí Beijar não quer dizer nada, né? parece que beijar é quase nada, né? Meu namorado já beijou em cena várias vezes, sei lá.
Ah, eu já beijei teu namorado. Pois é, ó. Tá minha família! Não, mas gente, de verdade, beijo é... É porque tem essa coisa, né? Tipo, claro, não é que não quer dizer nada, mas é uma boca. A gente sempre fala isso, tipo, a nossa boca, que é, né, o mesmo corpo ali. Ah, tem várias pessoas que cumprimentam beijando que é só por amizade, assim. Tipo, Nunca vai ter nada. É uma coisa que não tá nesse campo da sua essência mesmo, da relação, da afinidade, da intimidade, dos desejos, da troca, da realização, né? Pode até ser que seja, mas como um toque, pode ser também como sei lá, uma massagem nos pés, sabe? É um afeto, só que eu acho que a gente acaba hierarquizando talvez em algum nível, né? O primeiro namoro foi com... Não, 4 vezes. Esqueci um. Aí o meu primeiro namoro foi super difícil, porque era uma coisa super escondida, blá. Ai, uó, gente, isso é tão Nossa, é cansativo demais. A gente ia brigando porque tinha que esconder não sei o que, tu expôs não sei o que. Aí porque não me comunicou que a exposição não foi, a gente não aguenta mais. Aí tu fica defendendo a outra pessoa de coisas que ninguém sabe o que tu tá defendendo. Uma psicose louquíssima, né? Uma vez eu literalmente me escondi no armário. Porque a mãe da minha primeira namorada chegou em casa. Nossa. E só tinha o armário pra eu me esconder. E aí eu fiquei dentro daquele armário refletindo sobre tantas coisas. E eu ainda não tinha me assumido pra minha mãe. Então eu tava ali, tipo, cara, que humilhação. Eu tô dentro de um guarda-roupa. Porque o mundo é uma merda. E aí eu não tenho nem coragem de falar. Tipo, que eu sou essa pessoa que tá dentro desse armário, se escondendo por causa da sogra. Nossa, horrível. Não sei se você passou por isso, mas eu passei bastante até determinada etapa da vida de um desejo de branqueamento para poder caber em algumas questões, né? E aí, acho que, não sei, eu tô acho que divagando aqui, mas como é que esse lugar do desejo atravessado pela questão de raça, que acho que gênero a gente já conversou aqui também, né? É para você? Como é que você sente isso hoje? Como é que você vive isso hoje? E assim, né? Você tem uma questão diferente da minha, que tem uma questão negra na Amazônia que é diferente, né? Talvez a questão indígena que esteja no primeiro lugar. Não estou dizendo de importância, estou falando do que aparece primeiro. Esse reconhecimento dessa identidade, né? Sim. Então, como é que seus afetos, seus desejos, e não estou nem falando só o afetivo amoroso, mas como é que seu desejo pelo mundo, pela vida está atravessado a partir dessa questão de raça? Então, eu sempre me entendi como uma pessoa negra, uma criança negra, por exemplo, porque meu pai é negro, baiano, então a identidade dele era 100% afirmada dentro de casa, e apesar da minha mãe ser branca, tipo, os filhos nasceram todos negros, e sem dúvida negros, né? Não tinha muito esse lugar pra... Nossa, talvez eu seja branca, talvez não. A gente era muito... Não rolou o branqueamento. Não, a gente era muito diferente da minha mãe. Eu sou muito diferente da minha mãe. E aí, eu acho que a minha vida toda foi atravessada por essa questão da identidade. E aí começa por um lugar, você falou do norte, né, da Amazônia, de pessoas negras na Amazônia. Como meu pai era baiano, e ele era lido como baiano, eu cresci com o meu pai andando na rua com meu pai, e as pessoas, tipo, baiano. E ele falava, Aí a gente perguntava, pai, você conhece ele? Não. Porque o corpo dele já era diferente na rua. E a gente era lida assim. A gente que eu falei, eu, minha irmã principalmente, que a gente era muito próximo, estudava juntas e tal. E a gente sempre foi lida como ou baianas ou cariocas. E era a gente sempre Olha só. tendo que afirmar, não, mas a gente é daqui, a gente é amazonense e tal. E a presença minha e dela nos espaços sempre era muito marcante, porque a gente, apesar da minha família ser pobre, mas só que todo o recurso que eles tinham, eles colocaram na educação. Então, eu e minha irmã, a gente desde pequenininha estudou em escola particular, por exemplo. Uhum. Então, não era só uma, eram duas meninas negras únicas nas escolas. Na escola de música que a gente fazia, em todos os ambientes. Então, a nossa presença era sempre muito impactante. E ainda tinha outra coisa, tipo, como a gente tinha essa coisa, a gente veio também da igreja,
Então a gente era as minas também que lia bem, que se expressava, porque a igreja também dava essa ferramenta, né? Essa coisa com a música. Então parecia muito estranho nós duas sermos as únicas negras e a gente ainda é expressiva, fala bem, lê bem. Não parecia, tipo, ele era sempre lida como não amazonense, né? Uhum. E aí eu cresço, quando eu começo a ficar um pouquinho mais adolescente, aí vem uma identidade que é a identidade que eu tive repulsa sempre, que é a morena. Porque a morena, ela vem junto com o assédio, Com certeza. sabe? Então era tipo, que horror ser chamada de morena. Porque o morena era sempre nesse tom, sempre nesse lugar. Então era... Aí eu, muito cedo, por exemplo, falando um pouco dessa questão da identidade, mas também do tipo, da falta dela, por exemplo, sei lá, na televisão. Como essa coisa da morena estava muito ligada também ao assédio que eu sofria desde muito nova, eu, por exemplo, não suportava a imagem da Globeleza, que era a única referência negra, sim, assim, tipo, mais ostensiva na televisão, por exemplo. Sim. Né? E eu era de uma família evangélica, mas chegava o carnaval, isso estava ali colocado. Então, tipo, eu sempre... até porque eu não me via... Eu achava, não, eu sou diferente dessa figura, né? Eu não sou essa figura. Então, quando via uma morena junto desse lugar, vinha uma repulsa muito grande, né? Uhum. Então, eu só venho de novo me ver como essa pessoa negra e essa identidade está um pouco mais nítida para mim já depois de adulta, assim, já há quase 30 anos, entendeu? Que aí as referências foram mudando, veio o debate racial com a internet, né, com as redes sociais, e aí é o momento que eu me torno uma pessoa negra dentro de uma perspectiva mais política também, né? Uhum. Que aí eu começo a entender todas as camadas de tudo isso que eu vivi desde a infância, começo a questionar e começo, inclusive, a questionar por que eu tô só nesse lugar como uma pessoa negra. Que eu fiquei me questionando se eu tava cansada ou se eu queria um pouco de paz, porque aquilo me dava certo trabalho. Mas a relação com a não monogamia, por exemplo, era muito uma questão minha, que aquela vive em crise, né? Eu entrei em crise porque eu propus e eu não queria dar o braço a torcer pro sentimento que eu tava ali incomodada, né? E aí eu fiquei pensando, será que é o comportamento do meu namorado? Ou será que eu tô muito insegura? Será que é os dois? Eu entendi que é um misto de coisas. Tanto da parte dele, né? Porque a gente tá se conhecendo. Ele tem as questões dele, tem a história dele, tem os desejos dele. E eu tenho os meus que se dão de uma forma diferente das dele. Tem muita coisa física e eu sou muito mais ali do aspecto da energia e tal. Eu não me esforço, né? Tá aqui tá tudo aqui pronto. Legal, aí eu vou. Mas não tem aquela. Eu não tenho muito. Se eu tô confortável aqui, eu não fico muito indo atrás, sabe? Eu sou assim também, eu acho. Aí eu fiquei. Me senti, né, mais à vontade depois de a gente conversar e entender que estava tudo bem, eu não me senti bem com essa questão. Aí relaxei um pouco, tá bom, então vamos focar, porque a gente vai se mudar, né? Vamos focar na gente aqui, já que a gente vai passar por essa próxima etapa, porque, querendo ou não, mesmo que eu não tenha que eu não tenha grandes questões com a não monogamia, dá um trabalho assim administrar. Eu acho, pra mim. Tipo, legal, vários relacionamentos, 1, 2, 3 relacionamentos mesmo, ou só afetos, ou só poliamorosidade, né? Mas eu não tenho cabeça pra administrar relações, assim, sabe? Porque pra mim isso é muito complexo, eu gosto de aprofundar as coisas, então eu prefiro ter um foco. E aí eu não busco muito, né? Mas sou muito aberta, tipo, eu não consigo eu não consigo dizer que que a gente está monogâmico, mesmo estando com a relação fechada.
Porque Ai. uma vez que a gente não... Que eu me entendo que eu não me encaixo mais nessa coisa da monogamia, daquela, né, do padrão, homem, mulher, casamento, família, filhos, fidelidade, né, carnal. É porque eu acho que tem uma estrutura muito maior que acompanha isso, não é só tipo, não tô ficando com outras pessoas, né? Tem um complexo de coisas que acompanham isso que parece que não dá conta. E aí eu não me sinto nesse rolê mais, né? Na verdade, nunca me senti. Então, mesmo não ficando com outras pessoas, eu não consigo dizer, eu sou monogâmica. Porque de certa forma, tipo assim, vamos dizer assim, se tu é bi e não tá falando de mulher, não quer dizer que tu deixa de ser bi. Uhum. Porque tu, Exatamente. tipo assim, tu ainda tem essa predisposição, né? Tipo assim, independente de estar em um momento ou outro, né? Uhum. É tipo assim, uma pessoa hétera que não tá fazendo sexo, ela deixa de ser hétera por causa disso? Não vai deixar, né? Sim. Opa, eu vou ficar no ano sabático, agora eu sou, não, vou deixar, não sou mais hétero. Não, a gente flui sempre, né? Tá toda hora... E aí eu acho que é isso, eu acho que eu sou muito aberta a possibilidades, assim. A gente pode não estar agora se relacionando com outras pessoas, mas... Sei lá, se pintar aí, de repente, aquela pessoa, não sei o quê... Eu não vou surtar, entendeu? Tipo, eu vou entender porque a gente já entendeu isso, né? Primeiro, que somos pessoas que temos corpos e desejos para além da nossa relação aqui. Então, já é um assunto recorrente, não é um tabu. Uhum. E aí tudo vai depender das relações para além desse entendimento, né? Que aí já entra coisas que acontecem, né? Ficou com um, vai ficar com a pessoa que eu não gostei, ou vice-versa. Que já são outras questões. Que já mexem aquela... Nossa, essa pessoa assim, me sinto bem, não me sinto bem. E muitas vezes não é a pessoa, né? Às vezes, aí eu fiquei, acho que eu tô insegura. Que, não sei, eu sou muito... eu sou ciumenta, né? Eu também tive que aceitar isso um dia. Que eu achava que não, monogamia não tinha ciúme porra nenhuma, assim, tipo... Só que entender de onde que vem, por quê, pra quê. E desde que seja algo, tipo, realmente genuíno ali no campo da normalidade, né? Aí eu aceitei. Porque antes eu ficava assim, ai meu Deus, sei lá, a pessoa... Eu sou menos interessante, eu sou chata e a pessoa não tá me aguentando, ela prefere ficar com a outra, e etc. E não, sei lá, muitas coisas pra lidar. E aí, por ter muitas coisas pra lidar, aí a gente, né, eu sugeri, depois que eu entendi que tudo bem, sugeri, então vamos focar na casinha. Aí depois a gente vê de novo essas coisas. Mas aí se aparecer também, né? Tipo, tá no acordo. Não é que, do nada, fiquei com a pessoa. Não, porque aí também eu já acho um pouco de sacanagem. Obrigado, Elisa. Vitor Rodomador. Eu tô muito cansado. Foram muitas entrevistas hoje. O Vitor teve uma hora que ele tava assim, ó. Capotandinho, mas foi tudo. A gente corta ele capotandinho, então a gente zoa com ele no vídeo capotandinho. A gente vai ver qual vai ser a nossa abordagem. E Carol, muito obrigado por essa conversa. Obrigado por compartilhar com a gente todos esses momentos. Muito legal. Muitas coisas eu não sabia, não fazia ideia. É legal conhecer, saber e... Não sei. Até isso é uma parada um pouco que tem a ver com afeto, com sentimentos, né? Porque, a gente não conhece as nossas histórias, né? Tipo, mesmo conhecendo, a gente não consegue saber a dimensão do que é estar vivendo tudo aquilo e tal, né? É só pra gente sentir um pouco de empatia, porque saber mesmo a gente não vai, né? Só quem tá vivendo a coisa sabe. Sim. E, enfim, muito bom.
ter sido compartilhado. Obrigada pelo convite.